conhecendo a Umbanda. Orixás. Na Umbanda nós não incorporamos orixás, e sim os falangeiros dos orixás, que são entidades evoluídas espiritualmente, que vêm trabalhar nas giras de Umbanda. Falanges. São agrupamentos de espíritos afins, que possuem a mesma vibração. São elas: pretos velhos, caboclos, exus, crianças, boiadeiros, ciganos, orientais e mestres que trabalham na cura. Os caboclos são entidades, espíritos de índios brasileiros e sul-americanos, que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros, nos ensinando a amar ao próximo e a natureza. São entidades que têm como missão principal o ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé, pois é através da fé que tudo se consegue. Usam em seus trabalhos ervas que são passadas para banhos de limpeza e chás para a parte física, ajudam na vida material com trabalhos de magia positiva, que limpam a nossa aura e proporcionam uma energia de força que irá nos auxiliar para que consigamos o objetivo que desejamos. Não existe trabalhos de magia que possam lhe dar empregos e favores, isso não é verdade. O trabalho que eles desenvolvem é o de encorajar o nosso espírito e prepará-lo para que nós consigamos o nosso objetivo. A magia praticada pelos espíritos de caboclos e pretos velhos é sempre positiva, não existe na Umbanda trabalho de magia negativa. Ao contrário, a Umbanda trabalha para desfazer a magia negativa. Eu sei que infelizmente, existem vários terreiros que praticam esta magia inferior, mas estes são os magos negros, que para disfarçar o seu verdadeiro propósito, se escondem em terreiros ditos de Umbanda para que possam atrair as pessoas e desenvolver as suas práticas negativas, com promessas falsas que sabemos nunca são atendidas. Mas graças ao Oxalá, esses terreiros estão acabando, pois o povo está tendo um maior conhecimento e buscando a verdade, e é através desse caminho, de busca da verdade, que esse templo de Umbanda pretende ensinar a todos o verdadeiro caminho da fé. Os caboclos de Umbanda são entidades simples e através da sua simplicidade passam credibilidade e confiança a todos que os procuram. Seus pontos riscados, grafia sagrada dos orixás, traduzem a mais forte magia que existe atualmente. É através desses pontos que são feitas limpezas e evocações de elementais e orixás para diversos fins. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre os pontos riscados de Umbanda. Nos seus trabalhos de magia costumam usar pembas, giz de várias cores imantados na energia de cada orixá, velas, geralmente de cera, essências, flores, ervas, frutas, charutos e incenso. Todo esse material será disposto em cima de uma mândala ou ponto riscado, para que esse direcione o trabalho. Quando fazemos um trabalho para uma entidade de Umbanda e colocamos algum prato de comida, como por exemplo espigas de milho cozidas com mel, esta comida não é para o caboclo comer, espíritos não precisam de comida. O alimento que está ali depositado, serve como alimento espiritual, isto é, a energia que emana daquela comida e transmutada e utilizada para o trabalho de magia a favor do consulente. Da mesma forma o charuto que a entidade está fumando é usado para a limpeza do consulente através da fumaça e das orações que estas entidades fazem no momento da limpeza. São os chamados passes de Umbanda. Muitas vezes a Umbanda é criticada e chamada de baixo espiritismo, pois seus guias fumam e bebem, mas estas críticas se devem a uma falta de conhecimento da magia ritual que a Umbanda pratica, desde o início, com tanta maestria e poder, e sempre o fará para o bem de todos. Os pretos velhos são espíritos de velhos africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos e que trabalham na Umbanda como símbolos da fé e da humildade.
Seus trabalhos são de ajuda àqueles que estão em dificuldade material ou emocional, sendo que o seu trabalho se desenvolve mais para o lado emocional e físico das pessoas que os procuram, sendo chamados carinhosamente de psicólogos dos aflitos. Sua paciência em escutar os problemas e aflições dos consulentes fazem deles as entidades mais procuradas na Umbanda. São chamados de vovôs e vovós da Umbanda. Também usam ervas em seus trabalhos de magia e principalmente para rezar pessoas doentes e crianças que estão com mau olhado. Suas rezas são conhecidas como poderosas. Usam também de patuás, saquinhos que são depositados elementos de magia e que os consulentes usam no corpo para proteção. Da mesma forma que os caboclos, os pretos velhos usam cachimbos para limpeza espiritual, jogando sua fumaça sobre a pessoa que está recebendo o passe e limpando a aura de larvas astrais e energias negativas. Os boiadeiros são espíritos de pessoas que em vida trabalharam com gado, em fazendas por todo o Brasil. Estas entidades trabalham da mesma forma que os caboclos nas gírias, sessões de incorporação na Umbanda. Usam de canções antigas, que expressam o trabalho com o gado e a vida simples das fazendas, nos ensinando a força que o trabalho tem e passando, como ensinamento, que o principal elemento da sua magia é a força e a vontade de conquistar, fazendo assim que consigamos uma vida melhor e farta. Nos seus trabalhos usam de velas, pontos riscados e rezas fortes para todos os fins. As crianças. Estas entidades são a verdadeira expressão da alegria e da honestidade. Dessa forma, apesar da aparência frágil, são verdadeiros magos e conseguem atingir o seu objetivo com uma força imensa. Atuam em qualquer tipo de trabalho, mas são mais procurados para os casos de família e gravidez. Os eixos. São entidades em evolução. Seu trabalho é dirigido, principalmente à defesa dos seus médiuns e à defesa do terreiro. Porém, são muito procurados para resolver os problemas da vida sentimental e material. Costumam trabalhar com velas, charutos, cigarros, bebidas fortes, punhais em seus pontos riscados, pembas brancas, pretas e vermelhas. Devido ao seu temperamento forte e alegre, costumam atrair bastante os consulentes, principalmente porque quando falam que vão ajudar certamente o farão. Os Exus nas 7 linhas de Umbanda. Linha de Ogum. Exu Tranca-Ruas das Almas, Exu Tranca-Ruas de Embaré, Exu Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas, Exu Veludo, Exu 7 Encruzilhadas, Exu 7 Facas, Exu da Mangueira e outros. Linha de Oxóssi, Exu Marabô, Exu Tronqueira, Exu Mangueira e outros. Linha de Xangô, Exu Marabô Tocuinho, Exu Labareda, Exu do Lodo, Exu Pedra Negra e outros. Linha de Orimá, Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Exu 7 Covas, Exu Bananeira, Exu Molambo, Exu 7 Porteira e outros. Linha de Oxalá, Exu Tiriri, Exu Veludinho, Exu Giramundo, Exu 7 Encruzilhadas e outros. Linha de Emanjá, todas as pombagiras. Linha de Odi, todos os Exus mirins. Para um melhor entendimento, passarei agora às 7 linhas de trabalho da Umbanda. Linha de Oxalá. Esta linha é regida por Jesus Cristo e representa o princípio da criação, a luz divina que coordena todas as outras. Os guias principais desta linha são Caboclo Urbatão de Guia, Caboclo Ubirajara, Caboclo Emoré, Caboclo Guaraci, Caboclo Guarani e Caboclo Tupi. Esses guias são os chefes de falanges, mas existem os demais guias que pertencem a esta linha e trabalham na caridade. São eles: Caboclo Pena Branca, Caboclo Águia Branca, Caboclo Tupã, Caboclo Rompe Nuvem, Caboclo Tamoio, Caboclo Girassol e outros.
O astro que rege esta linha é o Sol e tem como guardião o anjo Gabriel. Linha de Iemanjá. Esta linha é regida por Nossa Senhora da Glória como principal, mas tem também Nossa Senhora da Conceição, que é sincretizada com Oxum, representa a Divina Mãe, a energia feminina e da natureza da água, a gestação e a fecundação. Os guias principais desta linha são Cabocla Yara, Cabocla Indaiá, Cabocla Estrela do Mar, Cabocla Nanã, Cabocla Sereia do Mar, Cabocla Oxum, Cabocla Ansan. Outros guias que trabalham nesta linha são Cabocla Jandira, Cabocla Iracema, Cabocla Jupira, Cabocla Jacira, Cabocla da Praia, Cabocla Jussanã, Cabocla Sete Ondas, Cabocla Estrela d'Alva e outras. O astro que rege esta linha é a Lua e tem como guardião o anjo Rafael. Linha de Xangô. Esta linha é regida por São Jerônimo como principal, mas São João Batista, São Pedro e São Paulo também regem esta linha como o sincretismo de Xangô, Caô e Agodô ou Aganju. Representa a justiça divina, a lei kármica, é o dirigente das almas, o senhor da balança universal que afere o nosso estado espiritual. Os guias principais desta linha são Xangô Caô, Caboclo Sete Montanhas, Caboclo Sete Pedreiras, Xangô da Pedra Preta, Xangô da Pedra Branca, Caboclo Sete Cachoeiras e Xangô Agodô. Outros guias que trabalham nesta linha são Caboclo Cachoeira, Caboclo Junco Verde, Caboclo Giramundo, Caboclo Cachoeirinha, Caboclo Sumaré, Caboclo Rompe Montanha, Caboclo Ventania, Caboclo Rompe Serra e outros. O astro que rege esta linha é Júpiter e tem como guardião o anjo Miguel. Linha de Ogum. Esta linha é regida por São Jorge e representa o fogo da salvação, a linha das demandas da fé, das aflições, das lutas e batalhas. Os guias principais desta linha são Ogum de Lei, Ogum Yara, Ogum Megê, Ogum Rompe Mato, Ogum de Malê, Ogum Beira-Mar, Ogum Matinada. Outras entidades conhecidas que trabalham nesta linha são Ogum Sete Espadas, Ogum Sete Lanças, Ogum Sete Escudos, Caboclo Timbiri, Caboclo Tirateima, Caboclo Maipá, Caboclo Rompe-Mato, Caboclo Araguari e outros. O astro que rege esta linha é Marte e tem como guardião o anjo Samuel. Nesta linha também trabalham os eixos de Umbanda. Linha de Oxóssi. Esta linha é regida por São Sebastião, representa o caçador das almas, o mestre que ensina a doutrina e pratica a catequese dos filhos que o procuram. Os guias principais desta linha são Caboclo Arranca-Toco, Cabocla Jurema, Caboclo Araribóia, Caboclo Guiné, Caboclo Arruda, Caboclo Pena Branca e Caboclo Cobra Coral. Outras entidades que trabalham nesta linha são Caboclo Pena Azul, Caboclo Pena Verde, Caboclo Pena Dourada, Caboclo Tupinambá, Caboclo Tabajara, Caboclo Sete Flechas, Caboclo Tupiara, Caboclo Tupiaçu, Caboclo Mata Virgem, Caboclo Rei da Mata, Caboclo Peri, Caboclo Rompe-Folha, Caboclo Paraguaçu, Caboclo Arerê, Caboclo Coqueiro, Caboclo Sete Palmeiras, Caboclo Jurema, Caboclo Folha Verde e outros. O astro que corresponde a esta linha é Vênus e o guardião é o anjo Ismael. Linha de Odi. Esta linha é regida por São Cosme e São Damião, é a linha da Ibejada que são as crianças, representa a alegria, a luz da espiritualidade, a ingenuidade e lealdade infantil. Os guias principais desta linha são Tupanzinho, Ori, Iariri, Dom, Iari, Damião e Cosme. Outros guias que trabalham nesta linha são Crispim, Crispiniano, Mariazinha, Zequinha, Chiquinho, Luizinho, Joãozinho, Paulinho, Luizinha, Ana Maria, Joaninha e outros. O astro que corresponde a esta linha é Mercúrio, e o guardião é o anjo Ioriel.
Linha de Orimá. Esta linha é regida por São Lázaro e São Roque respectivamente, sincretizados com o Baluaê e o Molu. É a linha dos pretos velho ou linha das almas, representa a palavra da lei, a linha das magias. É composta pelos espíritos que têm a missão de combater o mal e todas as suas manifestações. São os senhores da magia. Os guias principais desta linha são Pai Gné, Pai Tomé, Pai Arruda, Pai Congo de Aruanda, Maria Conga, Pai Benedito e Pai Joaquim. Outras entidades que trabalham nesta linha são Pai João, Pai Jacob, Vovó Ana, Vovó Camblinda, Pai Cipriano, Pai Simplício, Tia Chica, Pai Chico, Pai Miguel, Vovó Catarina, Pai Congo do Mar, Pai Mané, Pai Antônio, Pai Congo, Pai Moçambique, Pai Zé, Pai Fabrício, Pai Jovino, Pai Tomás, Vovó Luísa e outros. O astro que corresponde a esta linha é Saturno e o guardião é o anjo Iramael. Estas são as 7 linhas de Umbanda e seus guias principais. Existem outros guias que não foram citados, mas não dá para falar todos os nomes das entidades que trabalham nas gírias da nossa querida Umbanda. Os trabalhos desenvolvidos na Umbanda. A Umbanda trabalha com sessões públicas, onde os espíritos guias incorporam em médiuns preparados e através da palavra de amor ajudam a todos que os procuram. Trabalha também com a magia para desfazer encantos maléficos e para limpar a aura dos que precisam. Todos os trabalhos desenvolvidos na Umbanda são executados por entidades guias como caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros e eixos, que são espíritos em evolução mais próximos a nós do plano terrestre, e guias orientais, que trabalham na cura de males físicos e espirituais. As cores e elementos de cada orixá na Umbanda. Ogum, a cor é vermelho e branco, predominando o vermelho. Sua erva é folha de arrueira, mangueira, espada de São Jorge, seu símbolo é a espada. Sua saudação é Ogum e Patacori Ogum. Sua guia é de cristal em contas vermelhas e brancas com firma vermelha. Sua pedra é a ágata de fogo, rubi, sárdio e garnet. Sua essência é violeta. Seu metal é o ferro. Seu número é o 3. Sua comida preferida é inhame acará assado com palitos de dendezeiro. Ele come também feijão preto cozido com camarão seco, dendê e cebola, feijoada, inhame cozido com mel. Sua bebida é o vinho de palma ou vinho tinto ou cerveja branca. Sua fruta é manga e espada. Seu dia é terça-feira. É sincretizado com São Jorge. Oxóssi, a cor é verde, vermelha e branca predominando o verde. Sua erva é folha de guiné, peregum, mangueira. Seu símbolo é o arco e a flecha. Sua saudação é o Quero Oxóssi Coquemaió. Sua guia é de cristal verde, vermelha e branca com firma branca. Sua pedra é jasper verde, quartzo verde, esmeralda. Sua essência é eucalipto, sândalo. Seu metal é o latão branco. Seu número é o 5. Sua comida é o axoxô, milho de galinha cozido com coco e mel. Sua bebida é o vinho rosado ou tinto. Sua fruta é cajá, maracujá, mamão. Seu dia é quinta-feira. É sincretizado com São Sebastião. Xangô, sua cor é o marrom. Sua erva é elevante, abre caminho, manjericão. Seu símbolo é a machada e o raio que ele divide com Yansan. Sua saudação é Caô Cabeçolê. Sua guia é de contas de cristal marrom. Sua pedra é topázio e citrino. Sua essência é de morango. Seu metal é o bronze e o cobre. Seu número é o 6. Sua comida é o amalá, quiabos cortados em rodelas pequenas refogado com dendê, cebola e camarão seco com 7 ou 9 quiabos inteiros, formando a sua coroa ou quiabos contados em cruz amassados com mel. O ajebó, sua bebida é cerveja preta. Sua fruta é caqui, manga rosa, mamão, cajá manga. Seu dia é quarta-feira. É sincretizado com São Jerônimo e São João Batista.
Oxalá, sua cor é o branco, sua erva é boldo, manjericão, seu símbolo é o pachorô, cetro de metal branco com os símbolos da criação, sua saudação é a Sheoipababá, sua guia é de contas brancas de louça com firma branca, sua pedra é o cristal branco, sua essência é de alfazema e mirra, seu metal é o ouro amarelo e branco e o estanho, seu número é o 16 e o 10, sua comida é a cânjica de milho branco cozida com mel e o acaçá no leite de coco, sua bebida e o aluá de Oxalá ou vinho de palma, sua fruta é pera, uva verde, maçã verde, seu dia é sexta-feira, é sincretizado com Jesus Cristo. Exu, sua cor é o vermelho e preto, sua erva é folha da fortuna, seu símbolo é o tridente, sua saudação é Laroye Kobaralo Exu Mojubae, sua guia é vermelha e preta de louça ou cristal, sua pedra é a ágata de fogo ou ágata vermelha, sua essência é cedro ou verbena, seu metal é o ferro que ele divide com o Ogum e o mercúrio, seu número é o 7, sua comida é o padê de Exu, farinha de mesa ou fubá misturados com dendê ou cachaça em um alguidar, sua bebida é a cachaça ou bebidas fortes, sua fruta é cajá e amêndoa, seu dia é segunda-feira, tem como guardião Santo Antônio. Obaluaê, sua cor é o preto e branco, sua erva é canela de velho, Guiné, seu símbolo é o brajá de Búzios, Xaxará, instrumento de Obaluá é como um chocalho, sua saudação é a Totô Joberu, sua guia é de contas pretas e brancas de louça, sua pedra é a turmalina negra e ônix, sua essência é de cravo e canela, seu metal é o bronze, seu número é o 21 e o 9, sua comida é o doboro e milho de pipoca estourados na areia da praia, sua bebida é o vinho de palma e o aluá de Obaluaê ou vinho moscatel, sua fruta é fruta do conde, abacaxi, seu dia é segunda-feira, é sincretizado com São Lázaro ou São Roque. Oxumaê, sua cor são as cores do arco-íris, sua erva é o pente de Oxumaré e a folha de tangerina, seu símbolo é o arco-íris e a cobra, sua saudação é a Roboboi, sua guia é de contas amarelas e verde de louça com firma verde, sua pedra é a turmalina colorida ou melancia como é conhecida, sua essência é de bergamota ou de rosas, seu metal é o ouro amarelo e o latão branco ou amarelo, seu número é o 13, sua comida é batata doce cozida amassada com mel e dendê colocadas em forma de cobra, sua bebida é o aluá de Oxumaré vinho branco, sua fruta é uva rosada, melancia, seu dia é sábado, é sincretizado com São Bartolomeu. O arco-íris é o elemento da natureza que representa Oxumaré. Oxum, sua cor é o azul e branco, sua erva é folha de colônia, oriri e lírios, seu símbolo é o espelho e o coração, sua saudação é Oraieo, sua guia é de contas azuis e brancas de cristal com firma azul, sua pedra é a sodalita e a pirita, sua essência é angélica, seu metal é o ouro amarelo, seu número é o 6 e o 8, sua comida é o homolocum, feijão fradinho cozido refogado com dendê camarão seco e cebola, sua bebida é o aluá de Oxum, sua fruta é melão, uva verde, seu dia é sábado, é sincretizado com Nossa Senhora da Conceição. Yansan, sua cor é o amarelo ou coral, sua erva é a espada de Yansan ou para-raio, seu símbolo é o raio, sua saudação é Ipareioiá, sua guia é de contas amarelas de louça ou cristal, sua pedra é o quartzo rosa, sua essência é benjoim, seu metal é o bronze e o cobre, seu número é o 7 e o 9, sua comida é acarajé feito com feijão fradinho descascado e moído misturado com cebola e camarão seco e fritos no dendê, mel ou azeite doce, sua bebida é o aluá de Yansan, sua fruta é a manga rosa, seu dia é quarta-feira, é sincretizada com Santa Bárbara. Iemanjá, sua cor é o branco cristal, sua erva é Santa Luzia, rama de leite e colônia, seu símbolo é o peixe e a estrela de 5 pontas,
Sua saudação é o Doyairo e a Iemonjá. Sua guia é de cristal, sua pedra é a pérola e a turquesa, sua essência é de jasmim, seu metal é a prata e o ouro branco, seu número é o 10, o 7 e o 12, sua comida é o peixe assado ou cozido com azeite doce, camarão seco e cebola ou a canjica cozida com mel e maçã em rodelas, sua bebida é o aluá de Iemanjá, sua fruta é a maçã, pera e uvas verdes, seu dia é sábado, é sincretizada com Nossa Senhora da Glória. Nanã, sua cor é o violeta ou roxo, sua erva é o manjericão da folha roxa, folha de limão, seu símbolo é o ibiri que ela traz na mão para afastar a morte, sua saudação é Saluba Nanã Boruque, sua guia é de contas de cristal roxa, sua pedra é a ametista, sua essência é de limão, seu metal é o estânio e o bronze, seu número é o 7 e o 21, sua comida é feijão preto cozido com folha de taioba, cebola e camarão seco, repolho roxo cozido com arroz, cebola e camarão seco, sua bebida é o aluá de Nanã, sua fruta é o limão e a laranja, seu dia é sábado, é sincretizada com Santana. Os sacramentos da Umbanda. A Umbanda trabalha com alguns sacramentos que são parecidos com os da Igreja Católica, que são casamento, funeral e batismo. O casamento é realizado pelo guia-chefe da casa ou pelo sacerdote responsável pelo centro, e não pertence só aos médiuns da casa. Qualquer um que deseje casar-se na Umbanda pode pedir este sacramento. O funeral é realizado pelo sacerdote do terreiro e sofre alterações de acordo com a condição do morto, se é iniciado na Umbanda ou não. O batismo é realizado sempre pelo guia-chefe do terreiro e pode ser para crianças ou adultos e também não se restringe apenas aos médiuns da casa. Os outros sacramentos da Umbanda são referentes aos graus de iniciação dos médiuns da casa, são eles: Amaci, ritual de lavagem da cabeça do médium, já desenvolvido, com ervas e outros elementos rituais, que consiste na preparação da vibração deste médium para incorporar o seu guia protetor de Umbanda, que se manifestará no ritual e dirá qual o trabalho que aquele médium irá desenvolver na Umbanda. Confirmação. Ritual para médiuns que completam 21 anos de idade carnal, e já pertencem à Umbanda e possuem o Amaci. Deitadas. Ritual em que o médium da casa é recolhido com oferendas para o seu orixá e exus para fortalecer a sua mediunidade. Feitura. Ritual de iniciação na Umbanda que consiste em vários rituais de limpeza e em um recolhimento, que pode variar de 3 a 7 dias, de acordo com o orixá da pessoa, e saída do orixá principal e do guia protetor do médium. Coroação. Para médiuns já com feitura e que possuem a missão de se tornarem zeladores de Umbanda. Todos estes rituais são realizados pelo zelador do terreiro acompanhado pelo pai pequeno da casa. Apresentação das entidades, forma e apresentação dos espíritos na Umbanda. Ao penetrarmos neste assunto, sabemos, de antemão, que vamos contrariar uma grande parte do movimento umbandista, ainda aferrada a antigas visões, porém, nosso objetivo é separar o joio do trigo, pela estranha confusão que o fanatismo, irmão do feiticismo, faz das formas ou roupagens fluídicas que os orixás, guias e protetores usam nosso movimento umbandista. Não devemos, em absoluto, aceitar as descrições fantásticas que videntes, intoxicados de animismo, fazem de supostas entidades. Alguns veem alguns japoneses, mongóis, tibetanos e até romanos, de couraças, espadas ou cimitarras flamejantes, quando não é um Xangô chinês, na aparência de um velho mandarim. Outras vezes, afirmam que Oxóssi é um jovem hindu ou italiano, de cabelos semicompridos, com um manto púrpura, ou um homem de cor morena jambo, com uma faixa na cinta e 3 flechas enfiadas no corpo, tal e qual o modelo fabricado pelos fabricantes de santo.
A Umbanda é a lei regida por princípios e regras em harmonia que não podemos alterar pela simples vontade. Todos os que conscientemente tentaram alterá-la sofreram diferentes dissabores. Repetimos e afirmamos. A Umbanda é o movimento do círculo inicial do triângulo e este é o ternário ou a tríade, que exterioriza suas vibrações através das três formas ordenadas pela lei, que são místicas pois simbolizam a pureza, que nega o vício, o egoísmo e a ambição. A simplicidade, que é o oposto da vaidade, de luxo e da ostentação. A humildade, que encerra os princípios do amor, do sacrifício e da paciência, ou seja, a negação do poder temporal. As três formas que simbolizam estas virtudes são as de crianças, caboclos e pretos velhos, que ainda traduzem o princípio ou nascer, o meio ou a plenitude da força e a velhice ou descanso, isto é a consciência em calma, o abandono das coisas materiais, o esquecimento do ilusório para o começo da realidade. No entanto, o Espírito, o nosso eu real, jamais revelou, nem revelará, a sua verdadeira essência e forma, compreenda-se bem, sua forma essencial. Ele externa sua consciência, seu livre-arbítrio, por sua alma, pelo corpo mental, que engendra os elementos para a formação do denominado corpo astral ou perispírito, que é uma forma durável, fixa, podemos dizer. Tentaremos então explicar que o espírito não tem pátria, porém, conserva em si ou forma a sua alma pelos caracteres psíquicos de vários renascimentos, em diferentes pátrias. No entretanto, o conjunto desses caracteres psíquicos experimentais contribui para formar a sua personalidade moral e mental, influindo decisivamente na forma de seu corpo astral e mesmo na física quando encarnado. Poderá, pelo resgate, elevar-se ou evoluir tanto, espiritualmente, que sua imediata condição, estando de tal forma purificada, anula completamente os caracteres pessoais de sua última encarnação, e o seu corpo astral pode tomar uma forma etérica que apaga, em aparência, aquela que caracterizou esta passagem pelo mundo da forma humana. Assim, devemos concluir que existe maior quantidade de formas astrais feias, baixas, de aspectos brutais, reveladoras do atraso mental de seus ocupantes espirituais, do que formas belas que expressam a luz, a consciência evolutiva. Os ocupantes das formas, que revelam um karma limpo, uma iluminação interior, é que são chamados a cumprir missão na lei de Umbanda, e por seus conhecimentos e afinidades, são ordenados em uma das três formas já citadas, velando assim suas próprias vestimentas karmânicas. Esta metamorfose é comum aos que tomam a função de orixás ou guias que assim procedem, escolhendo por afinidade uma dessas formas em que muitos sofreram e evoluíram numa encarnação passada. Para os que estão classificados como protetores, em quase maioria, não se faz necessário essa transformação, porque conservam ainda uma das três formas em seus corpos astrais, quais sejam caboclos, crianças e pretos, velhos. Saibam todos que tudo isso não é meira concepção nossa. Obedece à lógica, ao estudo e à experiência, verificadas em centenas de aparelhos, médiums, através das respostas de suas entidades sobre o assunto. Se não, vejamos na mais simples e clara das provas. Perguntem, através de um bom aparelho, médium, que não seja do qualificado de consciente a qualquer guia, quer de Xangô, Ogum, Orixalá, Iemanjá, Etuk, se ele é japonês, chinês, inglês ou italiano, na certa responderá que não, pois, no momento, está ordenado por uma dessas vibrações ou linhas, e dirá por exemplo, sou um Ogum, Orixá e Caboclo, ou dirá, Caboclo 10º da falange de Ogum Yara, Ogum Megê ou Ogum de Lei, Etuk. Se forem entidades que se apresentam como crianças, responderão por exemplo,
sou Yariri, orixá da vibração ou linha de Ori, ou então, sou X da falange de Yariri, Dom Ori, Perguntem, ainda, há um que se apresente como preto velho, e ele dirá que é pai X, por afinidade, um Congo, um Angola, um Cambinda, etc. da vibração de Yorima, ou da falange de um pai Ruda, pai Guiné, pai Tomé que são orixás, isto é, chefiam legião ou falange. Como poderão compreender, tudo gira e se expressa nas três formas, ou seja, na tríade, que, por analogia, é o reflexo da trilogia sagrada, o ternário humano, sintetizado na unidade que é a manifestação de Deus. O número 3 reina por toda parte no universo, disse Zoroastro, e este universo é tríplice em suas três esferas concêntricas: o mundo natural, o mundo humano, e o mundo divino. Até no homem são três as partes que o formam: corpo, alma, espírito. Porque foi da combinação de três forças primordiais, espírito, alma, matéria, que surgiu a forma dos seres que povoam os universos dentro do cosmo, limitado e ilimitado em si mesmo. Ainda é a força sagrada do número 3 que forma os cultos trinitários. Exemplos: na Índia com Brahma, Vishnu e Shiva. A própria unidade do cristianismo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Egito é Osíris, Íris e Horus. Na China, é Brahma, Shiva e Buda. Na Pérsia de Zoroastro, era Osmud, Arimã e Mitra. Na primitiva Germânia, era Vóton, Friga e Dinar. Os orfíicos, na Grécia, apelidavam de Zeus, Deméter e Dionísios. Na antiga Canaã era Baal, Astarte e Adonis e Shemun, e os Cabiras, povos de inconcebível antiguidade, regiam seus mistérios de forma trinitária, com Ea, pai, Estar, mãe, e Tamuz, filho, e por fim vamos chegar a Umbanda com Gambi, Zambi, Iemanjá e Orixalá, ou Oxalá. Citamos tudo isso, para que possa conceber, com provas comparadas, que as formas na Umbanda de crianças, caboclos e pretos velhos, obedecem a uma lei. Não é simples imaginação de Aoube. Segue o mistério do número 3, é a confirmação de uma trilogia religiosa. Quando a chamada apresentação desses espíritos, cremos ter ficado patente que o fazem sempre e invariavelmente dentro dessas três roupagens fluídicas como orixás, guias e grande percentagem dos que chamamos de protetores, porque parte destes não necessita dessa adaptação, por já conservarem como próprias. Nesta altura, faz-se necessário uma elucidação. Sabemos, pelos ensinamentos dos orixás, que essa lei, essa Umbanda, é vivente em outros países, talvez não definida ainda com este nome, porém, os princípios e regras serão os mesmos. Quanto às formas são ou poderão ser as três que simbolizem, nestes países, os mesmos qualificativos que os nossos, ou sejam os mesmos no Brasil: pureza, simplicidade e humildade. Agora, por suas apresentações nos aparelhos médium, devemos compreender como características tríplices das manifestações chamadas incorporativas, que se externam pelas flexões fisionômicas, vocais e psíquicas, pelo ponto cantado ou prece, pelos sinais riscados, ou pontos de pemba. E essas características, salvo situações especiais, são inalteráveis em qualquer aparelhos, cujo dom real o qualifique como inconsciente, totalmente dirigido, ou semi-inconsciente, parcialmente dirigido. Então vamos passar a identificar, de um modo geral, os sinais exteriores, os fluidos atuantes e as tendências principais dos orixás, guias e protetores, através de suas máquinas transmissoras pelas vibrações ou linhas, em número de 7. Linha ou vibração de Orixalá. Estas entidades usam roupagem de caboclos. São as mais perfeitas nas manifestações.
Não fumam, mesmo no grau de protetores, e não gostam de ser solicitadas sem um motivo imperioso além das 21 horas. Suas vibrações fluídicas começam se fixando pela cabeça, por cima, na altura da glândula pineal e vai até aos ombros, com uma sensação de friagem pelo rosto, tórax, e certo nervosismo que se comunica de leve ao plexo solar. A respiração faz-se quase somente pela narina direita, entrecortada de suspiros longos. O movimento que indica o controle na matéria vem com um sacolejo quase que geral no corpo. Falam calmo, compassado e se expressam sempre com elevação, conservando a cabeça do aparelho médium, ora baixa ora semi-levantada. Seus pontos cantados são verdadeiras invocações de grande misticismo, dificilmente escutados hoje em dia, pois é raro assumirem uma chefia de cabeça e quase nunca uma função auxiliar efetiva. Um dos orixás-chefes, senão o mais antigo, é o Caboclo Urbatão. O autor, em seu eterno peregrinar em incontáveis terreiros, teve momentos de verdadeira agonia mental quando era obrigado a cumprimentar aparelhos com encosto de eixo, dizendo-se, por vaidade ou por animismo, ser aquela entidade. Esta agonia era por ver as tremendas falhas da representação, vistas e sentidas por seus próprios companheiros, que olhavam a cena divertidos e irônicos. Baixam raras vezes e só o fazem a miúdo, quando encontram a mediunidade de um ou outro em excelente estado mental e moral. Seus sinais riscados são quase sempre curvos e formam desenhos de grande beleza. Dão a flecha, chave e raiz. As entidades apresentam-se invariavelmente calmas, quase não falam, consultam pouco e não assumem chefia de cabeça, porém são sempre auxiliares. Linha ou vibração de Iemanjá, fazem sentir seus fluidos de ligação pela cabeça, braços e joelhos. Balançam o corpo do aparelho médium, suavemente, levantando os braços em sentido horizontal, flexionando e tremulando as mãos, arfando um pouco o tórax, pela elevação respiratória e balançando a cabeça, tomam o controle do médium. Não dão gemidos lancinantes, nem fazem corrúpios com um copo de água seguro pelas mãos do alto da cabeça, como se estivessem em exibição circense. Gostam, isso sim, de trabalhar com água salgada ou de mar, fixando vibrações, porém serenos sem encenações. Suas preces cantadas ou pontos têm o ritmo triste, falam sempre no mar em orixás de sua linha. Seus pontos riscados são de contornos longos e dão a flecha, a chave e a raiz. Linha ou vibração de Iori, essas entidades, altamente evoluídas, externam pela máquina física, maneiras e vozes infantis, mas de modo sereno, às vezes apenas um pouco vivas. Nunca essas ridicularias, onde certos cavalos, usando e abusando do chamado dom consciente, expelem seus subconscientes atulhados de superstições e vícios de origens, com gritos e representações fúteis, atiram seus fluidos sacudindo ligeiramente os braços e as pernas e tomam rapidamente o aparelho pelo mental. Gostam quando no plano de protetores, de sentar no chão e comer coisas doces, mas sem desmandos. Dão consultas profundas e são os únicos que adiantam algumas provações que ainda temos que passar, se insistirmos nisso. Tornamos a lembrar isso, apenas se estiverem em aparelhos médiums, de excelente grau mediúnico. Suas preces cantadas falam muito em papai e mamãe do céu e em mantos sagrados. São melodias alegres, umas vezes tristes, e não esses ritmos estilizados que é comum ouvirmos. Seus pontos riscados são curtos e bastante cruzados pela flecha, chave e raiz.
linha ou vibração de Xangô. Essas entidades usam a forma de caboclos, e se entrosam no corpo astral de maneira semibrusca, refletindo-se em arrancos no físico. Suas vibrações atingem logo o consciente do aparelho médium, forçando-o do tórax à cabeça, em movimentos de meia rotação e pela insuflação de suas veias do pescoço, com aceleração pronunciada do ritmo cardíaco, na respiração ofegante, até normalizarem seu domínio físico. Emitem não um urro histérico alucinado que traduzem como caô, acentuando as sílabas, e sim uma espécie de som silvado, da garganta para os lábios, que parece externar o ruído de uma cachoeira ou de um surdo trovejar. Não gostam de falar muito. Seus pontos cantados são sérias invocações, de imagens fortes, e podem ser cantados em vozes baixas. Seus pontos de pemba ou sinais riscados fixam um mistério da flecha, chave e da raiz. Linha ou vibração de Ogum tem a forma de caboclos. Estas entidades vibram também com força sobre o corpo astral, fixando seus fluidos pelas costas e cabeças, precipitam a respiração e tomam o controle do físico, quando alteram para um porte desempenado. Geralmente dão uma espécie de brado que, no bom aparelho, se entende bem as duas sílabas da palavra Ogum, como invocação à vibração que o ordena. Jamais esses brados podem ser confundidos com certos uivos e latidos que se escutam em alguns lugares, em pessoas que se dizem mediunizadas, incorporadas, com esgariolhos injetados de vermelho, que indicam bebida alcoólica ou autossugestão. Esses espíritos gostam de andar de um lado para outro e falam de maneira forte, vibrante em todas as suas atitudes, demonstram vivacidade. Suas preces cantadas ou pontos traduzem invocações para a luta da fé, demandas, etc. Seus pontos riscados são semicurvos e revelam a força da lei de Pemba pela flecha, chave e raiz. Linha ou vibração de Oxóssi tem a forma de caboclos. Os orixás, guias e protetores são suaves em suas apresentações ou incorporações. Jogam seus fluidos pelas pernas, com tremores e ligeiras flexões das mesmas. Nesta altura daremos um alerta aos irmãos de todos os graus que forem aparelhos em função de chefia. É de proporção assustadora que se observa na maioria dos aparelhos que diz incorporar caboclos, principalmente de Oxóssi, um vício ou uma propensão oriunda do subconsciente, fortemente influenciado por conhecimentos externos, em simularem uma legião da perna, geralmente à esquerda, como se todos os espíritos, na forma de caboclos, fossem ou tivessem sido defeituosos da dita perna. Um orixá de luz, um guia evoluído, não conserva em sua forma astral essa mazela, que deixou através do resgate purificador dos erros que geraram aquela encarnação, que ficou apenas como experiência de uma fase escura de seu passado. Talvez que, um ou outro, no grau de protetores, por necessidade de seu próprio karma, conserve essa consequência, mas daí generalizar o hábito, não passa de infantilidade. Ou então, acham que devem conservar uma perna flexionada, conforme a tem a imagem de S. Sebastião, supondo que todos os caboclos são seus enviados e obrigados a manter a mesma postura. Assim, como vínhamos dizendo, essas entidades fluem suavemente pela cabeça até a posse total ou parcial. Falam de maneira serena e seus passes são calmos, assim como seus conselhos e trabalhos. Suas preces cantadas traduzem beleza nas imagens e na música. São invocações, geralmente tristes, às forças da espiritualidade e da natureza. Os pontos riscados são de sinais elegantes, pela flecha, chave e raiz. Linha ou vibração de Iorimá, essas entidades são verdadeiros magos, senhores da experiência e do conhecimento em toda espécie de magia.
São os orixás velhos da lei de Umbanda, são donos dos mistérios da pemba nos sinais riscados, da natureza e da alma humana. Tem a forma de pretos velhos e se apresentando humildemente, falando um pouco embrulhado, mas, sendo necessário, usam a linguagem correta do aparelho, médium, ou do consulente. Geralmente gostam de trabalhar e consultar sentados, fumando cachimbo, sempre numa ação de fixação e eliminação, através de sua fumaça. Falam compassados e pensando bem no que dizem. Rarissimamente assumem chefia de cabeça, mas invariavelmente são os auxiliares dos outros guias, ou seja, o braço direito. Seus fluidos são fortes, porque fazem questão de pegar bem o aparelho, médium. Começam suas vibrações fluídicas de chegada, sacudindo com certa violência a cabeça. Cansam muito o corpo físico, pela parte dos rins e membros inferiores, com a posse do aparelho, conservando sempre curvado. Seus fluidos de presença vêm como uma espécie de choque nervoso sobre a matéria e emitem um resmungado da garganta aos lábios, quando se consideram firmes na incorporação. Os pontos cantados são os mais tristes entre todos e revelam um ritmo compassado, dolente, melancólico. Traduzem verdadeiras preces de humildade. Os pontos riscados obedecem a uma série de sinais entrelaçados, às vezes reto, outros em ângulo. Temos encontrados neles, semelhantes a certas letras dos alfabetos primitivos ou templários, e dão logo os 3 sinais riscados expressivos da flecha, chave e raiz. Outro sim. Nas formas de pretos e pretas velhas, existem os que se apresentam, por afinidade, como um Angola, um Cambinda, um Congo, Etuk, e costumam até conservar em sua forma astral, certa reprodução de características que identificavam chefia, função, Etuk, entre os povos da raça negra, muito comum entre os que são qualificados como protetores. Estas afinidades também são semelhantes nos espíritos que têm a forma de caboclos, comum aos que possuem ainda o evolutivo de protetores. Quanto à forma ser nova ou velha, não altera a essência da coisa, pois no fundo, é o mesmo. Essas são, em síntese, a milonga das 3 formas em suas apresentações na Umbanda. Somente os 7 orixás principais de cada linha são não incorporantes, porém, já o dissemos algumas vezes, excepcionalmente, conferem suas vibrações diretas sobre um ou no máximo 7 aparelhos, médiums, quando, dos espaços siderais, eles observam a lei sendo chafurdada e confundida na idolatria, como está sendo nos tempos presentes. Certa maioria continua reverenciando estátuas a granel, de bruxos e bruxas, e de supostas representações de Exu com serpentes, ferrão, cornos, capas pretas ou vermelhas do suposto diabo da mitologia. Tudo isso, em crescendo assustador e deprimente, pois que, já são existentes em dezenas e dezenas de terreiros, sendo cultuados com comes e bebês, e é então que essas vibrações diretas se fazem ouvir através das vozes dos pequeninos que se tornam grandes, quando se trata de recompor as verdades perdidas, que refletem a própria lei do verbo. Obis. Este capítulo pertence à portentosa obra Umbanda de Todos Nós, terceira edição de 1969, escrita pelo grande mestre e profundo conhecedor dos mistérios de Umbanda, W.W. da Mata e Silva. Vejam, caros irmãos, há quantos anos foi escrita esta obra que continua atualizadíssima. Nós não poderíamos nos furtar de colocar este capítulo, para discernimento e estudo de nossos irmãos, que tanto anseiam por conhecimento e luz, esperando ter contribuído um pouco, levando estes conhecimentos a todos os irmãos.
Se algum irmão desejar estudar, aconselhamos se for possível as obras de W.W. da Mata e Silva, que se encontram para vender, assim como de seu discípulo F. Rivas Neto, assim como outros. Agradecemos a leitura destas páginas e esperamos que muitos possam tirar proveito, pedindo a Oxalá que ilumine todos os nossos passos, derramando sobre nós a sua luz divina. Os caboclos são geralmente espíritos de civilizações primitivas, tais como índios, incas, maias, astecas e afins. Foram espíritos de terras recém-formadas e descobertas. Eles formaram sociedades, tribos e aldeias, com perfeita organização estrutural. Tudo era fabricado por eles, desde o cultivo de alimentos até a moradia. Como foram primitivos, conhecem bem tudo que vem da terra, assim caboclos são os melhores guias para ensinar a importância das ervas e dos alimentos vindos da terra, além de sua utilização. Assim como os preto velhos, possuem grande elevação espiritual, e trabalham incorporados a seus médiuns na Umbanda, dando passes e consultas, em busca de sua elevação espiritual. São subordinados aos orixás, o que lhes concede uma força mestra na sua personalidade e forma de trabalho, igual aos preto velhos. Quando falamos na personalidade de um caboclo ou de qualquer outro guia, estamos nos referindo à sua forma de trabalho. Costumam usar durante as gírias, penachos e fumam charutos. Falam de forma rústica, lembrando sua forma primitiva de ser. Dessa forma mostram através de suas danças muita beleza, própria dessa linha. Seus brados, que fazem parte de uma linguagem comum entre eles, representam quase uma senha entre eles. Cumprimentos e despedidas são feitas usando esses sons. Costumamos dizer que as diferenças entre eles estão nos lugares que eles dizem pertencer, dando como origem o habitat natural. Assim podemos ter caboclos da mata, esses viveram mais próximos da civilização ou tiveram contato com elas. Caboclos da mata virgem, esses viveram mais interiorizado nas matas, sem nenhum contato com outros povos. Assim vários caboclos se acoplam dentro dessa divisão. Torna-se de grande importância conhecermos esses detalhes para compreendermos por que alguns falam mais explicados que outros. Mas ainda existem as particularidades de cada um, que permitem diferenciarmos um dos outros. A primeira é a especialidade de cada um, são elas: curandeiros, rezadeiros, guerreiros, os que cultivavam a terra, agricultores, parteiras, entre outros. A segunda é diferença criada pela força da natureza que os rege. É o orixá para quem eles trabalham. Para nós da Umbanda, é importantíssimo saber que a personalidade de um caboclo se dá pela junção de sua origem, especialidade e força da natureza que o rege. E é nessa personalidade que centramos nossos estudos. Assim como os preto velhos, eles podem dar passe, consulta e correntes de energização ou participarem de descarrego. Contudo, sua prática da caridade se dá principalmente com a manipulação. Quando falamos em manipulação, estamos nos referindo desde preparo de remédios feitos com ervas, emplastos, compressas e banhos em geral até manipulação física, como por rezar espinhela caída. Esses guias, por conhecerem bem a terra, acreditam muito no valor terapêutico das ervas e de tudo que vem da terra, por isso as usam mais que qualquer outro guia. Desenvolveram com isso um conhecimento químico muito grande para fazer remédios naturais. Como são espíritos da mata propriamente dita, todos recebem forte influência de Oxóssi, no sentido apenas do conhecimento químico das ervas, independente do orixá que trabalhe. São espíritos que também trabalham muito com passe.
Acreditamos ser pela facilidade de locomoção, já que normalmente trabalham em pé. São também bastante necessários na hora de um descarrego, pois conseguem acoplar no médium em qualquer posição. Formas incorporativas e especialidade de caboclos. Caboclos de Oxum. Geralmente são suaves e costumam rodar. A incorporação acontece primeiro ou quase simultâneo no coração interno. Trabalham mais para a ajuda de doenças psíquicas, como depressão, desânimo, entre outras. Dão bastante passe tanto de dispersão quanto de energização. Aconselham muito, tendem a dar consultas que façam pensar. Seus passes quase sempre são de alívio emocional. Caboclos de Ogum. Sua incorporação é mais rápida e mais compactada ao chão, não roubam. Consultas diretas, geralmente gostam de trabalhos de ajuda profissional. Seus passes são na maioria das vezes para doar força física, para dar ânimo. Caboclos de Iemanjá. Incorporam de forma suave, porém mais rápidos do que os de Oxum, rodam muito, chegando a deixar o médium tonto. Trabalham geralmente para desmanchar trabalhos, com passes, limpeza espiritual, conduzindo essa energia para o mar. Caboclos de Xangô. São guias de incorporações rápidas e contidas, geralmente arreando o médium no chão. Trabalham para emprego, causas na justiça, imóvel e realização profissional. Dão também muito passe de dispersão. São diretos para falar. Caboclos de Namã. Assim como os preto velhos são mais raros, mas geralmente trabalham aconselhando, mostrando o karma e como ter resignação. Dão passes onde levam alguns que estão próximos. Sua incorporação igualmente é contida, pouco dançam. Caboclos de Inhazã. São rápidos e deslocam muito o médium. São diretos para falar e rápidos também, muitas das vezes pegam a pessoa de surpresa. Geralmente trabalham para empregos e assuntos de prosperidade, pois Inhazã tem grande ligação com Xangô. No entanto, sua maior função é o passe de dispersão, descarrego. Podem ainda trabalhar para várias finalidades, dependendo da necessidade. Caboclos de Oxalá. Quase não trabalham dando consultas, geralmente dão passe de energização. São compactados para incorporar e se mantém localizado em um ponto do terreiro sem deslocar-se muito. Caboclos de Oxóssi. São os que mais se locomovem, são rápidos e dançam muito. Trabalham com banhos e defumadores, não possuem trabalhos definidos, podem trabalhar para diversas finalidades. Esses caboclos geralmente são chefes de linha. Caboclos de Obaluaê. São raros, pois são espíritos dos antigos bruxos das tribos indígenas. São perigosos, por isso só filhos de Omolu de primeira coroa possuem esses caboclos. Sua incorporação parece um preto velho, locomovem-se apoiados em cajados. Movimentam-se pouco. Fazem trabalhos de magia, para vários fins. Sobre os pretos velhos. Quando se fala em preto velho, estamos falando de uma grande linha, ou seja, uma grande faixa vibratória onde espíritos afins se encaixam para cumprirem sua missão. Esses espíritos foram ex-escravos e negros africanos que não chegaram a ser escravos. Constam também dessa linha espíritos que não foram escravos nem negros africanos, mas que por afinidade escolheram a Umbanda para cumprirem sua missão. O termo velho, vovô e vovó é para sinalizar sua experiência, pois quando pensamos em alguém mais velho, como um vovô ou uma vovó, subentendemos que essa pessoa já tenha vivido muito mais tempo. Adquirido assim mais coisas para contar e passar, principalmente essa mesma pessoa já viveu o suficiente para ter aprendido a ter paciência, compreensão, menos ansiedade para a vida.
É baseado nesses fatores que as pessoas mais velhas aconselham. No mundo espiritual é bastante semelhante. A grande característica dessa linha é o conselho. É devido a esse fator que carinhosamente dissemos que são os psicólogos da Umbanda. Suas vestimentas e apetrechos são bem simples, não necessitam de muitos artifícios para trabalhar, necessitam apenas contar com a atenção e a concentração do seu médium durante a consulta. Usam cachimbo, lenços, toalhas e às vezes fumo de rolo e cigarro de palha. Sua forma de incorporação é compacta, sem dançar ou pular muito. A vibração começa com um peso nas costas e uma inclinação de tronco para frente, e os pés fixados no chão. Se locomovem apenas quando incorporam para as saudações necessárias, atabaque, gonga e babá, e depois sentam e praticam sua caridade. Podemos encontrar alguns que se mantêm em pé. É possível ver preto velhos dançando, mas esse dançando é sutil, apenas com movimentos dos ombros ou quando sentados, com as pernas. Essa simplicidade se expande, tanto na sua maneira de ser e de falar. Usam vocabulário simples, sem palavras rebuscadas. Sua maneira carregada de falar é para dar ideia de antiguidade. Além disso, os preto velhos nos ajudam a enxergar que a prática da caridade é vital para nossa evolução espiritual. A linha é um todo, com suas características gerais, ditas acima, mas como cada médium possui uma coroa diferente, isso determina as diferenças entre os preto velhos. Essas diferenças ocorrem porque preto velhos são trabalhadores de orixás e trazem para sua forma de trabalho a essência daquela força da natureza para quem eles trabalham. Essas diferenças são primeiramente evidenciadas na maneira de incorporação. Não é só na forma física que devemos observar as diferenças, mas também a maneira de trabalhar e a especialidade dele. Para exemplificar, separaremos abaixo por orixás. Preto velhos de Ogum. São mais rápidos na sua forma incorporativa e sem muita paciência com o médium e às vezes com outras pessoas que estão cambonando e até consulentes. São diretos na sua maneira de falar, não enfeitam muito suas mensagens, às vezes parece que estão brigando, para dar mesmo o efeito de choque, mas são no fundo extremamente bondosos tanto para com seu médium e para as outras pessoas. São especialistas em consultas encorajadoras, ou seja, meia dose de coragem e segurança para aqueles indecisos e medrosos. É fácil pensar nessa característica pois Ogum é um orixá considerado corajoso. Preto velhos de Oxum. Incorpora e até falar. Passam para o médium uma serenidade inconfundível. Não são tão diretos para falar, enfeitam ao máximo a conversa para que uma verdade dolorosa possa ser escutada de forma mais amena, pois a finalidade não é chocar e sim, fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto que está sendo falado. São especialistas em reflexão, nunca se sai de uma consulta de um preto velho de Oxum sem um minuto que seja de pensamento interior. Às vezes é comum sair até mais confuso do que quando entrou, mas é necessário para a evolução daquela pessoa. Preto velhos de Xangô. São raros de ver, contudo devemos também conhecê-los. Sua incorporação é rápida como as de Ogum. Assim como os caboclos de Xangô, trabalham para causas de prosperidade sólida, bens como casa própria, processo na justiça e realizações profissionais. Passam seriedade em cada palavra dita. Cobram bastante de seus médiums e consulentes. Preto velhos de Inhazã. São rápidos na sua forma de incorporar e falar. Assim como os de Ogum, não possuem também muita paciência para com as pessoas.
Essa rapidez é facilmente entendida pela força da natureza que os rege, e é essa mesma força lhes permite uma grande variedade de assuntos com os quais ele trata, devido à diversidade que existe dentro desse único orixá. Esses preto velhos retribuem a um médium principalmente a defesa, são rápidos na ajuda. Se cobram a honestidade do seu médium no momento da consulta, não admitem que desconfiem dele, médium. Mesmo assim, eles também possuem uma especialidade. Geralmente suas consultas são de impacto, trazendo mudança rápida de pensamento para a pessoa. São especialistas também em ensinar diretrizes para alcançar objetivos, seja pessoal, profissional ou até espiritual. Entretanto, é bom lembrar que sua maior função é o descarrego. É limpar o ambiente, o consulente e demais médiuns do terreiro, de eguns ou espíritos de parentes e amigos que já se foram, e que ainda não se conformaram com a partida, permanecendo muito próximos dessas pessoas. Preto velhos de Oxóssi são os mais brincalhões, suas incorporações são alegres e um pouco rápidas. Esses preto velhos geralmente falam com várias pessoas ao mesmo tempo. Possuem uma especialidade, a de receitar remédios naturais, para o corpo e a alma, assim como emplastos, banhos e compressas, defumadores, chás, que são verdadeiros químicos em seus turcos. Afinal não podiam ser diferentes, pois são alunos do maior químico, Oxóssi. Preto velhos de Namã são raros, assim como os filhos desse orixá. Sua maneira de incorporação é de forma mais envelhecida ainda. Lenta e muito pesada. Enfatizando ainda mais a idade avançada. Falam rígido, com seriedade profunda. Não brincam nas suas consultas e prezam sempre o respeito, tanto do médium quanto do consulente, e pessoas à volta como cambonos e pessoas do terreiro em geral e principalmente do pai ou da mãe de santo. Cobram muito do seu médium, não admitem roupas curtas ou transparentes, mesmo para médiums homens. Seu julgamento é severo. Não admite injustiça com seu médium. Costumam se afastar dos médiums que consideram de moral fraca. Mas prezam demais a gratidão, de uma forma geral. Podem optar por ficar numa casa, se seu médium quiser sair, se julgar que a casa é boa, digna e honrada. É difícil a relação com esses guias, principalmente quanto à discordância, ou seja, não são muito abertos à negociação no momento da consulta. São especialistas em conselhos que formem moral e entendimento do nosso karma, pois isso sem dúvida é a sua função. Atuam também como os Denhas Anhomolu, conduzindo eguns. Preto velhos de Obaluaê são simples em sua forma de incorporar e falar. Exigem muito de seus médiums, tanto na postura quanto na moral. Defendem quem é certo ou quem está certo, independente de quem seja, mesmo que para isso ganhem a antipatia dos outros. Agarram-se a seus filhos com total dedicação e carinho, não deixando no entanto de cobrar e corrigir também. Pois entendem que a correção é uma forma de amar. Devido à elevação e à antiguidade do orixá para o qual eles trabalham, acabam transformando suas consultas em conselhos totalmente diferenciados dos demais preto velhos. Ou seja, se adaptam a qualquer assunto e falam deles exatamente com a precisão do momento. Como trabalha para o Baluaê, e este é o dono das almas, esses preto velhos são geralmente chefes de linha e assim explica-se a facilidade para trabalhar para vários assuntos. Sua visão é de longo alcance para diversos assuntos, tornando-os capazes de traçar projetos distantes e longos para seus consulentes. Tanto pessoal como profissional e até espiritual.
Assim exigem também fiel cumprimento de suas normas, para que seus projetos não saiam errado. Para tanto, os filhos que os seguem, devem fazer passo a passo de tudo que lhe for pedido, apenas confiando nesses preto velhos. Quando o filho não faz isso, costumam tirar o que já lhe deu, para que o mesmo repense a importância desse preto velho em sua vida. Gostam de contar historias para enriquecer de conhecimento o médium e as pessoas à volta. Não trabalham para a saúde, essa função é do Herede Obaluaê. Salvo se essa doença for proveniente de trabalhos feitos, macumba. Preto velhos de Iemanjá. São belos em suas incorporações, contudo mantendo uma enorme simplicidade. Sua fala é doce e meiga. Possuem a paciência das mães e a compreensão também. Cobram pouco de seus médiuns, apenas que eles cumpram a caridade sempre por amor, nunca por obrigação. Sua especialidade maior é sem dúvida os conselhos sobre laços espirituais e familiares. Gostam também de trabalhar para a fertilidade de um modo geral, e especialmente para as pessoas que desejam engravidar. Utilizando o movimento das ondas do mar, são excelentes para descarregos e passes. Cobram dos seus médiuns que lutem para ter um casamento feliz e sólido, pois para eles só assim poderão ajudar a outras pessoas nesse sentido, já que seu médium já vive essa realidade. Preto velhos de Oxalá são bastante lentos na forma de incorporar e tornam-se belos principalmente pela simplicidade contida em seus gestos. Raramente dão consulta, sua maior especialidade é o passe de energização. Cobram também bastante de seus médiuns, principalmente no que diz respeito à prática de caridade, assiduidade no terreiro e vaidade. Sobre os boiadeiros. São espíritos de vaqueiros, poceiros, capatazes, cangaceiros e espíritos afins. Sabem que a prática da caridade os levará à evolução, trabalham incorporados na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Fazem parte da linha de caboclos, mas na verdade são bem diferentes em suas funções. Formam uma linha mais recente de espíritos, pois já viveram mais com a modernidade do que os caboclos, que foram povos primitivos. Esses espíritos já conviveram em sua última encarnação com a invenção da roda, do ferro, das armas de fogo e com a prática da magia na terra. Saber que boiadeiros conheceram e utilizaram essas invenções nos ajuda muito para diferenciarmos dos caboclos. São rudes nas suas incorporações, com gestos velozes e pouco harmoniosos. Sua maior finalidade não é a consulta como os preto velhos, nem os passes e muito menos as receitas de remédios como os caboclos, e sim o dispersar de energia aderida a corpos, paredes e objetos. É de extrema importância essa função, pois enquanto os outros guias podem se preocupar com o teor das consultas e dos passes, existe essa linha sempre atenta a qualquer alteração de energia local, entrada de espíritos. Quando bradam alto e rápido, com tom de ordem, estão na verdade ordenando a espíritos que entraram no local a se retirar, assim limpam o ambiente para que a prática da caridade continue sem alterações, já que a presença desses espíritos muitas vezes interferem nas consultas de médiuns conscientes. Esses espíritos atendem a boiadeiros pela demonstração de coragem que os mesmos lhes passavam e são levados por eles para locais próprios de doutrina. Outra grande função de um boiadeiro é manter a disciplina das pessoas dentro de um terreiro, sejam elas médiuns da casa ou consulentes. Costumam proteger demais seus médiuns nas situações perigosas. São verdadeiros conselheiros e castigam quem prejudica um médium que ele goste. Gostar para um boiadeiro é ver no seu médium coragem, lealdade e honestidade, aí sim é considerado por ele filho.
pois ser filho de boiadeiro não é só tê-lo na coroa. Trabalham também para orixás, mas mesmo assim, não mudam sua finalidade de trabalho e são muito parecidos na sua forma de incorporar e falar, ou seja, a energia emanada pelo orixá para quem trabalha é apenas um critério interno obrigatório dentro do próprio ori, pois na verdade todos são braços de Omolu. Exemplificando essa ideia, um boiadeiro que trabalhe para Ogum é praticamente igual a um que trabalhe para Oxóssi, apenas cumpre ordens de orixás diferentes, não absorvendo no entanto as características deles. Dentro dessa linha a diversidade encontram-se na idade dos boiadeiros. Existem boiadeiros mais velhos, outros mais novos, e costumam dizer que pertencem a locais diferentes, como regiões por exemplo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, etc. sobre eixos. São espíritos que já encarnaram na Terra. Na sua maioria, tiveram vida difícil como mulheres da vida, boêmios, dançarinas de cabaré, etc. Estes espíritos optaram por prosseguir sua evolução espiritual através da prática de caridade, incorporando nos terreiros de Umbanda. São muito amigos, quando tratados com respeito e carinho, são desconfiados, mas gostam de ser presenteados e sempre lembrados. Estes espíritos, assim como os preto velhos, e crianças, são servidores dos orixás. Não se deve confundir os eixos da Umbanda com o eixo da nação, Candomblé, pois são diferentes. Apesar das imagens de eixos fazerem referência ao diabo medieval, herança do sincretismo religioso, eles não devem ser associados à prática do mal, pois como são servidores dos orixás, todos têm funções específicas e seguem as ordens de seus patrões. Dentre várias, duas das principais funções dos eixos são a abertura dos caminhos e a proteção de terreiros e médiuns contra espíritos perturbadores durante a gira ou obrigações. Desta forma estes espíritos não trabalham somente durante a gira de eixos dando consultas, onde resolvem problemas de emprego, pessoal, demanda e ética de seus consulentes. Mas também durante as outras giras, caboclos, preto velhos, crianças e orixás, protegendo o terreiro e os médiuns, para que a caridade possa ser praticada. Os eixos estão divididos em três grandes linhas: cemitério, encruzilhada e estrada. Eixos do cemitério é formada por eixos sérios, em sua maioria servidores de Omolu, rei do cemitério. Não costumam dar consulta, se apresentam principalmente em grandes obrigações, trabalhos e descarregos. Ens. Senhor João Caveira. D. Maria Quitéria. D. Rosa Caveira. Senhor Sete Catacumbas. Senhor Sete Facas, etc. Eixos da encruzilhada. Esta linha é formada por eixos que servem a orixás diversos. Não são brincalhões como os eixos da estrada, mas também não são tão fechados como os do cemitério. Gostam de dar consulta e também de participar em obrigações e descarregos. Alguns deles se aproximam muito, em suas características, da linha do cemitério, são os que chamamos de encruza pesada, enquanto outros se aproximam mais da linha da estrada, encruza leve. Ens. Sr. Tranca-Rua. Senhor Veludo. D. Sete Encruzilhadas. Senhor Sete Encruzilhadas. D. Maria Mulambo. D. Maceió. etc. Eixos da estrada. São os mais brincalhões. Suas consultas são sempre recheadas de boas gargalhadas, porém é bom lembrar que, como em qualquer consulta com um guia incorporado, o respeito deve ser mantido e, sendo assim, estas brincadeiras devem partir sempre do guia e nunca do consulente. São os guias que mais dão consultas em uma gira de eixo, se movimentam muito e também falam bastante. Alguns chegam a dar consulta a várias pessoas ao mesmo tempo.
Nesta linha trabalham vários espíritos, desde os eixos da estrada propriamente dita, como também os ciganos e a malandragem. Também se encaixam nesta linha alguns espíritos, que apesar de já terem atingido um certo grau de evolução, optaram por continuar sua jornada espiritual trabalhando como eixos, eixo Mangueira, eixo do tempo, Etic. Ens. D. Maria Padilha. Senhor Zé Pelintra. D. Rosa Vermelha. Senhor Tiriri. D. Cigana/Cigania, Etic sobre as crianças. São espíritos que já estiveram encarnados na Terra e que optaram por continuar sua evolução espiritual através da prática de caridade, incorporando em médiuns nos terreiros de Umbanda. Em sua maioria, foram espíritos que desencarnaram com pouca idade terrena, por isso trazem características de sua última encarnação, como o trejeito e a fala de criança, o gosto por brinquedos e doces. Assim como todos os servidores dos orixás, elas também têm funções bem específicas, e a principal delas é a de mensageiro dos orixás. Quando incorporadas em um médium, gostam de brincar, correr e fazer brincadeiras, como qualquer criança. É necessário muita concentração do médium consciente, para não deixar que estas brincadeiras atrapalhem na mensagem a ser transmitida. É comum em uma gira de criança, ver o médium cambaleando antes de incorporar inteiramente. Isso se dá devido à disputa que estes espíritos travam para ver quem incorpora primeiro, bem típico desta linha. Os meninos são em sua maioria mais bagunceiros, enquanto que as meninas são mais quietas e calminhas. Alguns deles incorporam pulando e gritando, outros descem chorando, outros estão sempre com fome. Estas características, que às vezes nos passam desapercebido, são sempre formas que eles têm de exercer uma função específica, como a de descarregar o médium, o terreiro ou alguém da assistência. Os pedidos feitos a uma criança incorporada normalmente é atendido de maneira bastante rápida. Entretanto, a cobrança que elas fazem dos presentes prometidos também é: nunca prometa um presente a uma criança e não o dê assim que seu pedido for atendido, pois a brincadeira cobrança que ela fará para lhe lembrar do prometido pode não ser tão engraçada assim. Comandos e representações das linhas de Umbanda possuem um conjunto de vibrações que atuam sobre todos os seres encarnados. As linhas de Umbanda têm comandos definidos e representantes junto às outras linhas, para evitar entrechoques e harmonizar melhor as frequências, sendo seu principal escopo o bem-estar do ser encarnado. Ditos representantes comparam-se a diplomatas com suas imunidades e ascendência direta sobre os seus afins. A seguir damos a relação dos comandos e representantes entre as 7 linhas da Umbanda. Linha de Oxalá. Caboclo Tupim, representante de Oxalá na linha das almas. Caboclo Guarani, representante de Oxalá na linha de Oxóssi. Caboclo Emoré, representante de Oxalá na linha de Ogum. Caboclo Guaraci, representante de Oxalá na linha de Xangô. Caboclo Ubiratã, representante de Oxalá na linha de Ibeji. Caboclo Ubirajara, representante de Oxalá na linha de Senhoras. Caboclo Urbatão da Guia, comando da linha de Oxalá. Linha das Senhoras. Cabocla Janaína, representante da Senhora na linha das almas. Cabocla Jupiciara, representante das Senhoras na linha de Oxóssi. Cabocla Jupiara, representante das Senhoras na linha de Ogum. Cabocla Jussara, representante das Senhoras na linha de Xangô. Cabocla Jacira, representante das Senhoras na linha de Ibeji. Cabocla Jandira, comando da linha das Senhoras. Cabocla Jupira, representante das Senhoras na linha de Oxalá. Linha de Ibeji.
Yariri, representante de Ibeji na linha das almas. Crispiniano, representante de Ibeji na linha de Oxóssi. Crispim, representante de Ibeji na linha de Ogum. Ori, representante de Ibeji na linha de Xangô. Dom, comando da linha de Ibeji. Damião, representante de Ibeji na linha das senhoras. Cosme, representante de Ibeji na linha de Oxalá. Linha de Xangô. Xangô Abumi, representante de Xangô na linha das almas. Xangô Aganju, representante de Xangô na linha das almas. Xangô Alafim, representante de Xangô na linha de Ogum. Xangô Caô, comando da linha de Xangô. Xangô Agojo, representante de Xangô na linha de Ibeji. Xangô Alufão, representante de Xangô na linha das senhoras. Xangô Agodô, representante de Xangô na linha de Oxalá. Linha de Ogum. Ogum Megê, representante de Ogum na linha das almas. Ogum Rompe-Mato, representante de Ogum na linha de Oxóssi. Ogum Guerreiro, comando da linha de Ogum. Ogum Dinagô, representante de Ogum na linha de Xangô. Ogum Dilê, representante de Ogum na linha de Ibeji. Ogum Beira-Mar, representante de Ogum na linha das senhoras. Ogum de Malê, representante de Ogum na linha de Oxalá. Linha de Oxóssi. Caboclo Arruda, representante de Oxóssi na linha das almas. Caboclo Pena Verde, comando da linha de Oxóssi. Caboclo Araribóia, representante de Oxóssi na linha de Ogum. Caboclo Cobra Coral, representante de Oxóssi na linha de Xangô. Caboclo Guiné, representante de Oxóssi na linha de Ibeji. Cabocla Jurema, representante de Oxóssi na linha das senhoras. Caboclo Pena Branca, representante de Oxóssi na linha de Oxalá. Linha das almas. Vovó Maria Conga, comando da linha das almas. Vovó Arruda, representante das almas na linha de Oxóssi. Pai Benedito, representante das almas na linha de Ogum. Pai Tomé, representante das almas na linha de Xangô. Pai Joaquim, representante das almas na linha de Ibeji. Rei Congo, representante das almas na linha das senhoras. Pai Guiné, representante das almas na linha de Oxalá. A linha de Exus é outra linha independente, assim como Ibeji, engloba-se no plano número 1 da Umbanda, através do qual tem-se acesso aos planos positivos, por mérito e evolução, conseguidos através do trabalho de Sapa. Exu é a polícia de choque da Umbanda, é quem cobra na hora e também é quem tem maior ligação com os seres encarnados. Existem 3 tipos de Exu, a saber, Exu pagão. É aquele que não sabe distinguir o bem do mal, trabalha para quem pagar mais. Não é confiável, pois se pego, é castigado pelas falanges do bem, então volta-se contra quem o mandou. Exu batizado. É todo aquele que já conhece o bem e o mal, praticando os dois conscientemente. São os capangueiros ou empregados das entidades, a cujo serviço evoluem na prática do bem, porém conservando suas forças de cobrança. Exu coroado. É aquele que após grande evolução como empregado das entidades do bem, recebem por mérito, a permissão de se apresentarem como elementos das linhas positivas, caboclos, pretos velhos, crianças, oguns, xangôs e até como senhoras. Elemento e força da natureza. Fogo. Dia da semana. Segunda-feira. Chakra atuante. Básico ou sacro. Planeta regente. Saturno e Plutão. Nota musical. Dó. Cor vibratória. Vermelho, totalmente, variando a tonalidade de acordo com sua evolução. Cor representativa. Vermelho e preto, branco e preto, preto e amarelo. Vide nota especial no final do capítulo. Cor do colar, guia.
vermelho e preto, branco e preto, preto e amarelo, como acima. Saudação. Aroeixo ou laroeixo. Negativo. Quiumbas. Amalá. Carne de porco ou de boi crua, cabrito, galinha preta, farofa com azeite de dendê, pimenta da costa, pipoca sem sal e sem açúcar, banana d'água. Outi. Cachaça para os machos e champanhe ou anis para as fêmeas. Local de entregas. Encruzilhadas, cemitérios, praias, lodo, pedreiras, etc. Encruzilhadas abertas. Para todos os eixos, indistintamente. Encruzilhadas fechadas. Para todos os eixos, indistintamente. Porteira de curral. Eixo das 7 porteiras. Encruzilhadas mistas. Eixos mirins, étic. Encruzilhadas em S ou curvas. Eixo tira-teima. Encruzilhadas em pé de galinha. Dona Pomba gira. Encruzilhadas de estrada de ferro. Dona Maria Padilha. Encruzilhadas de caminho do mato. Dona Maria Mulambo. Nota. Nas curvas em S nunca se caminha pelo lado do ângulo da curva. Nunca se deve atravessar as encruzilhadas em diagonal, principalmente as de dentro do cemitério. Ao utilizar-se uma porteira de curral, entra-se pelo lado direito e sai-se pelo esquerdo. Nota especial da cor representativa e dos colares, guias. Vermelho e preto. Para todos os eixos de encruzilhadas. Preto e branco. Para todos os eixos com chefia, independente do local a que pertença. Preto e amarelo. Exclusivas para os eixos da calunga pequena, cemitério.